Bom dia, meus alunos, tudo bem? Agora vamos ter aula de História para a turma do sétimo ano, né? Junto comigo, sétimos anos A, B e C, tá? E vamos iniciar um novo assunto do livro de vocês. Lembrando que nós ainda estamos caminhando nos conteúdos que estão envolvendo o quê? As grandes navegações, a presença dos europeus nas Índias e também dos europeus num novo continente, que no caso será o continente americano. Então esse é o assunto que se inicia na página 32 do livro de vocês e o tema é os povos, a América e seus povos. E nós vamos falar especificamente de um povo, né, que viveu numa região do continente americano, que são os astecas. Coloquei uma imagem aí para vocês verem, porque os astecas eles têm como principal característica as guerras, né? Eles têm essa importância dada à tática de guerra. E a gente vai estudar, né, ao longo da nossa aula sobre essa característica desse povo tão importante que se localizaram no continente americano, tá? Vamos lá. Antes da gente adentrar no assunto sobre os astecas, a gente precisa fazer uma revisão para que vocês consigam compreender melhor o trajeto desse período histórico, tá? Então, lá na página 33 do livro de vocês, tem umas perguntas se referindo ao assunto anterior, né? Os últimos assuntos que a gente vem trabalhando sobre a presença dos europeus no comércio marítimo, tá? Então, como a gente vai falar agora dos povos chamados de povos pré-colombianos, né? E é o termo relacionado a Cristóvão Colombo. A importância nesse momento é que vocês compreendam que quem serão as pessoas que estarão aqui no continente, que mais tarde vai ser chamado de América. E a gente está falando no momento dos espanhóis, né? Que a gente vai conhecer a influência dos espanhóis e, claro, os povos que viviam antes da chegada desses europeus nessa parte do continente americano. Então, é preciso entender, né? Lá no livro de vocês, por exemplo, tem uma pergunta: qual era o interesse que Portugal e Espanha tinham em chegar, né, ao território que eles chamavam de Índias, né? Então o Cristóvão Colombo, Vasco da Gama, Pedro Álvares de Cabral, Bartolomeu Dias foram alguns dos navegantes muito importantes que vão percorrer caminhos diferentes para chegar ao seu objetivo, que era as Índias. Então o espanhol, né, ou pelo menos o Cristóvão Colombo, que estava liderando uma frota espanhola, ele tinha o interesse de chegar às Índias. E aí ele fez uma rota, né? Ele fez um cálculo e fez uma rota justamente para chegar no seu objetivo, mas ele chegou num território diferenciado, né? Então, no primeiro momento, ele achou que era as Índias, mas o tempo se passou e chegou à comprovação que ali era um novo território, né? Então ele vai entrar em contato com os povos que estariam localizados na parte central do continente americano, né? Uma outra pergunta que está na página 33, eu vou passar aqui para vocês, né, para a gente entender melhor. O interesse deles chegarem às Índias era justamente para conseguir o comércio com as especiarias e os outros produtos que eram muito valorizados naquela época. No Oriente, que evento dificultou o comércio entre europeus e Constantinopla? A gente conversou já sobre isso. Então, o fato que ocorreu foi a invasão dos turcos, chamados de turcos otomanos. Esses povos chegam na cidade de Constantinopla, que era uma cidade muito importante, que fazia o comércio entre o Oriente e a Europa, e a presença dos turcos vai dificultar esse comércio, esse intercâmbio.
né? Porque a cidade de Constantinopla vai ser dominada e, claro, todas as atividades econômicas que aconteciam ali também vão ficar sob o domínio dos turcos otomanos. Que trajeto os portugueses buscaram traçar para essa viagem? Então a gente conversou também que foi percorrer as proximidades do litoral do continente africano. Então eles vão fazer aquele contorno do continente africano, passando pelos oceanos Índico, do Atlântico para o Índico e chegando ao sul das Índias, na região de Calicut, né? 3 grupos, essa imagem que vocês estão vendo aí está justamente se referindo aos grupos que eram importantes daquela época e que vão contribuir para que essas atividades econômicas ligadas à expansão marítima fossem concretizadas. 3 grupos tinham interesses nas grandes navegações: a igreja, a burguesia e a realeza. Qual era o interesse de cada um, né? Então vocês vão fazer essas atividades no caderno de vocês. Então qual era o interesse, por exemplo, da burguesia? A burguesia, ela patrocina as viagens marítimas, assim como a nobreza, assim como o rei e a igreja católica. A nobreza aí está se referindo à participação também do rei, porque as famílias reais vinham do grupo da nobreza. Então cada um tinha o seu interesse. O rei, ele queria ampliar o seu território, aumentar a arrecadação de impostos e a exploração de metais preciosos, porque era do ouro e da prata que se faziam as moedas. E essas moedas, elas movimentavam a compra e venda de mercadorias. Então o reino precisava de um número grandioso, né? Uma quantidade grandiosa de metais preciosos. A Igreja Católica, também já falamos, o interesse era expandir a fé cristã e o maior número de adeptos ao cristianismo. Então, a Igreja também vai apoiar e vai contribuir financeiramente a essas viagens marítimas. E o outro ponto da burguesia é que os burgueses, que eram os comerciantes, eles precisavam ampliar o seu comércio, comprando mercadorias de um lugar e vendendo para o outro. Então, todas as mercadorias que eram conhecidas durante as viagens marítimas era com o interesse de explorá-las. As matérias-primas, o que fosse preciso conhecer dessas mercadorias e colocar um valor nelas. Se elas fossem necessárias, úteis, elas eram vendidas, trocadas, né? Então, cada grupo desse tinha um interesse em fazer, em patrocinar e investir nas viagens marítimas, que é a atividade da página 33. Quando nós damos continuidade ao assunto na página 34, agora falando sobre esses 3 povos que a gente vai estudar nessa unidade, que começa lá na página 32 e que eu e o professor Roberto Lhamas vamos desenvolver para vocês. Nós temos aí um mapa, no livro de vocês também na página 34 tem um mapa, então nós temos aí os povos pré-colombianos. A palavra pré-colombianos é um termo usado dentro da história para se falar dos povos que viveram antes da chegada do Cristóvão Colombo, daí o nome pré, no sentido de antes, e colombiano, que vem do nome do navegante Cristóvão Colombo, que foi o que chegou em 1492 na região das Ilhas do Caribe, né? Que ele vai chegar ali naquela região e vai começar a fazer o reconhecimento das áreas, né? Dos territórios, que era isso que os navegantes deveriam fazer, e entrar em contato com os povos e explorar aquilo que fosse necessário para levar para o seu reino, que no caso o reino era Espanha. E aqui nós temos os 3 principais: os maias, que está na região de verde, os astecas, que está figurado na cor vermelha, e os incas, que está localizado, identificado na cor azul.
Então, esses povos, eles tinham as suas características política, econômica, religiosa, e a gente vai falar mais agora, por exemplo, sobre os astecas. Então, onde viviam os povos nativos antes da chegada dos europeus? Então, quem são os nativos? Os maias, os astecas e os incas. E aí você tem uma atividade na página 34 para responder. Então, se nós olharmos hoje o nosso continente americano, ele está dividido em 3 partes. O continente, a parte norte, a América do Norte, América Central e América do Sul. E esses povos, cada um se localizaram numa região que seria hoje uma parte dessa América, desse grande continente que é o nosso. E aqui a gente não está falando do Brasil, que é um outro conteúdo, né, do livro de vocês. A gente está falando dos povos que foram colonizados pelos espanhóis, que no caso são esses 3, né, entre outros que também estavam ali na região. Então, no livro, na página 34, tem algumas perguntas. Por exemplo, qual era o país que hoje está localizado os antigos povos astecas? Seria o México, né? O atual México seria mais ou menos a região onde os povos astecas se localizaram, que é a resposta da primeira questão, letra A. Na letra B, os maias, que se localizaram numa região pequena, uma península de Yucatán, hoje seria Guatemala, seria Belize e uma parte do México também entraria nessa área onde os maias viveram. E os incas, que é a resposta da C da primeira questão, eles se localizaram numa região maior da Cordilheira dos Andes, onde ficaria hoje a Colômbia, o Equador, o Peru, a Bolívia, a Argentina e o Chile, uma área maior de terra que os incas se desenvolveram naquela época, né, entre os séculos 15 e 16, que nós estamos no período histórico, né, da chegada dos europeus, que é final do século 15 e início do século 16, 1492, que marca aí a chegada do Cristóvão Colombo nessa região. Na questão número 2, nós temos em que parte da América cada um desses povos se localizaram. E aí nós temos os astecas se localizaram entre a América do Norte e a América Central, porque eles ampliaram seus territórios. Os maias se localizaram na América Central e os incas se localizaram na América do Sul, que é a resposta da página 34. E aí a gente vai dar continuidade ao nosso personagem, que é o nosso personagem principal para a aula de hoje. Toda essa explicação que eu dei até agora é justamente para a gente fazer aí um apanhado de uma apresentação que agora nós vamos realmente trabalhar aqueles que nos interessam, né, que são os astecas, também chamado de mexicas, né, daí o termo que vai se levar ao nome do país México, e tem a sua capital, né, que é a capital do México, que seria a localização da antiga capital dos povos astecas. Então, olhem o mapa, observe o mapa, que o Império Asteca, eles ampliam o seu território, um pedaço da América do Norte atual e uma parte da América Central, e eles vão conquistando terras, formando alianças com vários povos. Inclusive os mexicas ou os astecas, eles vão dominar a região dos povos maias, né, que é o assunto que o professor Roberto vai falar com vocês. Então nós temos aí a capital, que está na página 35 do livro de vocês, que é Tenochtitlan ou Tenochtitlan. É um nome um pouquinho difícil, né, a gente precisa movimentar bastante a língua, e me perdoe se a professora não fizer a pronúncia correta, né? A gente não tem um conhecimento do som linguístico desses povos, mas a aproximação da pronúncia é essa, Tenochtitlan. Então ela foi fundada em 1325 aproximadamente, e ela era uma cidade muito organizada. Existe uma lenda, se vocês olharem no livro de vocês, né, que os povos acreditavam que os deuses iriam indicar a localização dessa cidade, e
Na bandeira do México, por exemplo, você tem a representação de uma águia, de um cacto e de uma serpente, de uma cobra, que é uma cobra típica dessa região, que é a cascavel. E teria acontecido, essa águia teria pousado no cacto com essa cobra, essa serpente nas garras, e teria sido ali a representação do local que o povo deveria construir a sua cidade e viver naquele lugar, porque muitos desses povos eram nômades. E essa região era uma região muito próxima ao Lago Texcoco, né? Uma área alagada, pantanosa, e eles vão erguer uma grande cidade com estruturas arquitetônicas, técnicas de drenagem, com técnicas também de irrigação ou de uso daquela área alagada para o plantio, para a sua sobrevivência. E interessante, né, que toda a estrutura de escoar a água, construir grandes pirâmides, templos, moradias. Então, se vocês olharem o mapa de vocês, que é uma pintura feita por um europeu, representando aí a grandiosidade da cidade, e também essa imagem que eu coloquei para vocês, que é uma imagem construída, né, no computador, de uma ideia de como seria a capital do povo asteca, né? O livro de vocês relatam, assim como a partir de algumas informações, que era uma cidade muito povoada. Alguns dizem que poderia chegar até 1 milhão de habitantes. Para aquela época era realmente uma cidade muito populosa, né? Com um número grandioso de pessoas vivendo naquela área. Então, continuando o livro, na página 36, nós temos, por exemplo, a organização das pirâmides, da pirâmide social dos astecas, e eu trouxe para vocês algumas informações importantes que vocês precisam saber. Primeiro, os astecas, eles são caracterizados como uma área que foi de império, ou seja, dominada, né, por um governante com uma política autoritária, e eles conquistam terras e ampliam o seu território a partir das guerras. Então, o uso das guerras, das táticas militares, de uma educação militar, era presente nas características dos astecas. Eles tinham um governante chamado de Tlatoani, né, que era a ideia de um título dado àquele homem, e esse Tlatoani, que era o supremo, ele tinha o poder político, né, da organização de leis, de administração, mas ele também tinha a função de militar. Ele era o comandante principal, era ele que direcionava as ações de guerra, né? Claro que ele era assessorado por 2 grupos muito importantes que tinham um grande prestígio social, os guerreiros e os sacerdotes. Os sacerdotes cuidavam da parte religiosa, dos cultos públicos, das adorações e oferendas aos deuses, e os guerreiros cuidavam, né, do arsenal de guerra, das armas, do número de soldados, dos treinamentos, das conquistas. Então, esses 2 grupos, guerreiros e sacerdotes, eles tinham aí uma importância maior do que, por exemplo, dos comerciantes, que tinham ali o seu papel de atividade direcionada ao comércio, mas eles estavam abaixo dos guerreiros e sacerdotes. E claro, como eu disse para vocês, se os astecas se caracterizaram pelo uso da guerra e pela ampliação do seu território através das conquistas militares, nada mais lógico que eles também utilizavam a escravidão, conquistando territórios juntamente com a população, e parte dessa população servia como escravos. Uma outra característica que dentro da escravidão asteca, as pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas para com o imperador, que existiam as leis, por exemplo, sobre a coleta de impostos, se essas pessoas não conseguissem, perdessem o pouco que tinham, também perderiam a sua liberdade, se tornando escravos, tá? Um outro tema bem interessante, eu particularmente gosto muito, né, de falar sobre a alimentação,
nós temos aí uma característica dos povos astecas, porque como eles eram bastante ligados à religiosidade, que a gente daqui a pouco vai falar, o milho era o principal alimento deles, era considerado o alimento sagrado. E é uma característica tanto dos incas, quanto dos maias, quanto dos astecas, né? Você ter adoração a um alimento. Então existia uma variedade de espécies de milho, de cores, de texturas e tamanhos, e esse alimento ele era praticado, ele era cultivado em todas as áreas possíveis daquela região que corresponde a uma parte da América do Norte e uma parte da América Central. Então o milho era um alimento sagrado, né? Existia até uma lenda de que o ser humano surge ali de uma bebida produzida pelo milho, né? Um outro alimento que eu trouxe para vocês é o cacau, né? O cacau é de origem americana, ali da região da América Central e América do Sul. Então nós temos cacau na nossa área da Amazônia, e o cacau ele era tão importante que a semente do cacau ela servia como uma moeda de troca, de tão valorizada que ela era. E o cacau está relacionado a uma bebida que eram servidas aos sacerdotes, aos governantes, né? Então a população mais pobre dificilmente consumia. E dessa bebida amarga, né, mais tarde vai ser conhecida pelos europeus e vai ser a matéria-prima do cacau vai ser levada para a Europa, produzindo aí o que a gente chama de chocolate, né, que é uma mistura de composição vinda do cacau. E o outro prato muito comum entre os astecas, que vem do fruto do abacate. O abacate e o tomate são de origem americana. E esses dois frutos, né, porque o tomate é uma fruta e o abacate também, eles tinham como alimentos pastosos, né, junto com outros, servido entre a alimentação. O livro de vocês, na página 36, fala que existia uma hierarquia dentro da sociedade, ou seja, os grupos mais importantes se alimentavam melhor e os grupos menores, que aí no caso menores no sentido de ser importante ou de ter qualidade de vida, era a maioria da população formada por camponeses e artesãos e também os escravos, e esses comiam menos e tinham uma variedade menor de alimentos à sua disposição, ficando as comidas como carnes, peixes, pães e outros alimentos mais para as pessoas ricas que estavam ali no grupo dos sacerdotes, dos guerreiros e da família do imperador, tá bom? Vamos lá, falar um pouquinho das atividades econômicas. A gente fala de comida, então a comida ela está dentro de um item essencial da alimentação, da sobrevivência dessas pessoas. Mas para que eles conseguissem esse alimento, a gente precisa falar da economia. E aí eu trouxe duas características importantes para vocês, né? Por exemplo, eu falei para vocês no início da aula que os povos astecas se localizaram numa região alagada, numa região de pântano, nas proximidades do Lago Texcoco. Esse lago ainda existe, que hoje são as proximidades da capital do México. E para esse grupo de pessoas praticar as atividades econômicas com sucesso, já que existia um número grande de pessoas vivendo na cidade da capital Tenochtitlan, mas também ali na redondeza, e estarem numa área alagada, eles precisavam usar técnicas diferenciadas. E aí nós temos, nessas duas imagens, nós temos miniaturas produzidas, né, de artesanato, mostrando as chinampas. Claro que ela está num tamanho aí reduzido, porque é uma miniatura, mas a gente pode imaginar que nos dias atuais, esses povos também ainda praticam essa técnica. O que eram as chinampas? As chinampas eram terraços plantados, construídos acima da água. Então eles estacavam a madeira, faziam aquela base de madeira, colocavam lama, terra misturada, né, com água, e ali eles conseguiam plantar hortaliças,
né, alguns legumes, justamente aquele tipo de plantio que não necessitava de raízes tão profundas, né? Porque eles estavam ali com uma limitação de terras para cultivar. E nisso eles percorriam as chinampas com canoas, como você pode observar. Então existiam variadas chinampas de tamanho diferenciado em áreas de profundidade do lago, nas partes mais alagadas, ou dependendo da profundidade, os estacamentos, a forma de como eram colocadas as madeiras para segurar, firmar no fundo da água ou no fundo do lago. Então as chinampas era uma técnica usada pelos astecas. Aí, junto com o cultivo da agricultura praticada através da técnica da chinampa, nós temos outras atividades muito importantes que inclusive tem no livro de vocês, na página 37, que é a tecelagem, para quem não sabe, a construção de tecido. E para fazer os tecidos, eles tinham que criar animais, né, para tirar a matéria-prima, né, e também conhecer a técnica da tintura, ou seja, eles pegavam matéria-prima da floresta, ou minério, ou vegetais, para retirar as tintas, e essas tintas eles praticavam a pintura dos tecidos. Então, quando a gente fala de tecelagem, a gente não fala só de tecer o fio, mas que tipo de fio eles produziam para fazer a montagem do tecido, a tintura e a técnica da pintura para, por exemplo, deixar os tecidos estampados ou com uma variação de cores ou uma ou duas cores, né, dependendo do costume da época. E a cerâmica era muito importante, né, a matéria-prima que vinha da floresta, para justamente fazer o armazenamento do líquido das comidas. Então, se vocês observarem aí nessa miniatura também desse comércio asteca, nós temos o estilo da roupa que eles usavam, quem era escravo, quem era comerciante, quem era agricultor, a venda de alimentos como peixe, como verduras, frutas, e também os potes que eles colocavam no chão com líquido, né, leite, azeite, o azeite no sentido, né, do óleo que a gente fala, os cestos, os animais, né, filhotes, animais maiores. Então a gente vê ali crianças. Então imagine aí aquela movimentação de uma grande feira, de um grande comércio onde se vendia de tudo que existia para aquela época, tá bom? Vamos falar, né? Eu vou diminuir mais aqui a minha tela, tá bom? Pra gente fechar mais um pouquinho. Vamos tentar diminuir aqui um pouquinho. A professora está aprendendo a mexer com esse sistema. Bora lá. Falar um pouquinho sobre religiosidade, que é a nossa última parte da nossa aula, tá, meus queridos? Algumas características importantes. Os astecas eram politeístas. Praticavam a crença de vários deuses. Eu trouxe para vocês dois, né, entre o número variados, mas que a gente pode colocar aí os mais importantes. Tlaloc, nome difícil, né? Tlaloc, Deus da provisão. Esse Deus, o que é provisão? Ele cuidava do que era necessário para os astecas. Se fosse a chuva, a representação do calor do sol, as tempestades, os trovões, os terremotos, a representação aí das estações do ano, de cada tempo, a natureza se manifestava de uma forma e eles acreditavam que esse Deus ele estava trazendo, se fosse a chuva, se fosse o sol, se fosse algo mais, uma seca ou uma primavera, eles acreditavam que era esse Deus, Tlaloc, estava
falando com o seu povo, estava cuidando do seu povo. Daí o Deus da provisão, o Deus que cuida, o Deus que provém, não falta nada. E se está faltando é porque existe aí uma forma de castigo ou uma forma de se expressar. O outro Deus, Quetzalcoatl, ou Quetzalcoatl, não é nome difícil pronunciar. O Deus da orientação é aquele que diz o que deve ser feito, como deve ser administrado, como deve se seguir. Então, os sacerdotes faziam esse intercâmbio, essa comunicação com os deuses, né? Mas a professora colocou aí uma imagem falando sobre os sacrifícios humanos, né? E o que a gente tem aí para os sacrifícios humanos? Nós temos alguns filmes que representam esse período histórico. Os europeus, quando conhecem essa prática dos sacrifícios humanos, que vai ser uma característica não só dos astecas, mas também dos incas e dos maias, era uma forma como esse povo acreditava em se manifestar a favor daquilo que os deuses estavam falando para eles. Então o sacrifício era o seguinte: os astecas escolhiam entre os povos dominados quem deveria ser sacrificado. Geralmente grandes guerreiros das tribos que eram tomadas pelos astecas. E esses sacrifícios eles aconteciam em períodos, né? Existia aí um calendário. Os astecas eles tinham a preocupação com a divisão do tempo, a organização ligado à natureza e aos sacrifícios aos deuses. Então existiam os períodos onde aconteciam esses sacrifícios nas pirâmides, que vocês viram logo no começo, que era comum ter nas cidades, e entre elas na cidade da capital Tenochtitlan. E acontecia uma grande cerimônia onde a população ficava ali na parte mais baixa das escadarias do templo, e que era arrancado o coração daquele que estava sendo sacrificado. Agora, o mais interessante, a pessoa estava viva, né? Então o sacerdote cravava um punhal de pedra afiado, arrancava o coração pulsando e colocava ali num altar, no fogo, para que aquele coração fosse sacrificado. Diante disso, as pessoas aplaudiam, as pessoas idolatravam, e aquilo era o que os astecas consideravam como uma resposta, um agradecimento por tudo que os deuses falavam através dos sacerdotes, através da natureza, através das suas ações que a própria manifestação de cada deus trazia, se fosse através do sacerdote, se fosse através de uma chuva, através de uma boa colheita. Então, os sacrifícios humanos eram uma característica do povo asteca nessa região que a gente está falando do continente, desse novo continente que vai ser conhecido pelos europeus, que mais tarde vai ser chamado de continente americano. A gente usa o termo América agora, mas naquele período, antes da chegada dos europeus, não se tinha esse nome pelo uso, né, da palavra América. Só mais tarde, depois, em outro momento, a gente conversa sobre isso. Então, meus queridos, o tema do livro de vocês, da parte que nos cabe dessa aula de hoje, que vai até a página 38, é justamente falando sobre isso. Tem uma atividade para vocês fazerem de interpretação de textos sobre essa questão dos sacrifícios humanos. Observem, façam, qualquer dúvida, conversem comigo, a turma A e B, e a turma C conversa com o professor Roberto para tirar as dúvidas sobre esse tema maravilhoso que são os povos astecas. Nós teríamos muito mais coisas para falar, mas o nosso tempo é curto. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar trazendo para nós, ou outra informação que você tenha lido sobre o assunto. A nossa aula está terminando, né? Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Se esforcem, estudam bem esse assunto sobre os povos astecas, maias e incas, que a gente vai fazer um trabalho avaliativo, que nós só vamos explicar depois que a gente finalizar essa aula, que vai ser dividida em duas partes. Eu trabalhei com vocês os astecas e o professor Roberto vai trabalhar os maias e os incas.
tá bom? Eu agradeço a atenção de todos, a gente se vê até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!